Vamos falar de Vasco. O Rafael Pai vai falar sobre o que falta o time evoluir. Léo Pelé fala de individuais e será que o Aete fez falta? Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. O Vascaíno vai acordar revoltado. O time fez o mais difícil. Levou um gol logo aos 5 minutos. Virou a partida. E já quando o árbitro já estava para apitar o fim da partida, levou o gol de empate. E lá na coletiva após o empate 2-2 com o Criciúma, o técnico Rafael Paiva falou com os colegas lá, que estiveram lá em Criciúma, e ele foi questionado de cara sobre falta aquela malandragem, né? Cantibar, esfriar o jogo, fazendo falta, ou quando recebe falta, demorar um pouco para reiniciar a partida. E sobre o Léo Pelé, que mais uma vez falhou no primeiro gol do Criciúma e perdeu um gol inacreditável sem goleiro. Ele falou sobre essa falta de malandragem do time e sobre o Léo Pelé. Veja. Boa noite. Eu entendo quando fala do futebol sul-americano, mas eu acredito muito mais que a gente precisa evoluir é buscar o gol o tempo todo. Acho que fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo, para mim é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo, né? Então eu acredito muito mais que a gente tenha que desenvolver para o lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar um jogo de 3-1, de 4-1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, sabendo do risco, do que só ficar catimbando o jogo, né? Acredito de verdade nisso. Eu acho que o futebol sul-americano ele tem muita qualidade. Eu acho que esse estilo de jogo não acontece mais. Eu acho que o nível que a gente quer jogar, a gente precisa muito mais do que isso, sabe? Do que só catimbar o jogo, do que ficar parando o jogo. A gente precisa evoluir de fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, aproveitar uma transição de contra-ataque. A gente teve oportunidades ali dentro da área de ter uma opção melhor do que a gente escolheu. E eu acho que para mim é muito mais isso do que catimbar o jogo, né? A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício ali de alguma coisa que pudesse ser um pouco mais grave, né? Apesar dele sempre colocou que ele estava 100%, são decisões que a gente tem que tomar. E eu acho que a gente precisa ir encontrando assim, sempre a dupla principal para jogar, mas a gente vai rodar os jogadores também. Eu acho que ela não existe ainda, acho que a gente está testando, acho que é o momento que a gente precisa qualificar o máximo de jogadores possíveis e essa rotatividade ela vai acontecer e eu tenho total confiança em todos eles têm que dar conta do recado, eles deram. Infelizmente escapou mais uma vez no final aí Também falou sobre essas falhas individuais que custam o time. A vitória custou contra o Bragantino, custou hoje. Ele falou sobre isso. Veja. Depois melhorou em todos os setores e tanto é que estava levando 3 pontos só no finalzinho que deixou escapar. A gente sabia desse ímpeto do Criciúma, né? Uma equipe que tem uma transição muito forte, é muito veloz no contra-ataque, tem um ataque muito rápido, né? Pelo perfil dos jogadores. A gente já sabia que a gente ia sofrer com isso e a gente não conseguiu controlar aquela primeira bola lá no segundo pau. Acho que teve mérito deles também. Acho que a gente conseguiu entrar no jogo depois do gol, né? Eu acho que a gente fez um jogo bom, a gente vem evoluído como equipe em alguns sentidos do jogo. E a oscilação no final do jogo, que é uma coisa que a gente tá nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido, né? Acho que contra o Fluminense a gente fez um jogo linear, né? Com equilíbrio do início ao final.
mas a gente precisa fazer mais jogos desse nível. É o que a gente tem falado aí com o nosso grupo, porque isso está nos custando alguns pontos valiosos que a gente poderia estar numa colocação melhor do que a gente está agora, um pouco mais tranquilo do que a gente está agora. E a gente precisa evoluir, precisamos logo, a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, do que está acontecendo, a gente precisa dar a resposta logo. Rafael, boa noite. Adson, o David, né? E também ele foi questionado sobre se o Vaete fez falta ao time, né? Embora o o DVD fez um golaço e o Ryan, que em tese substituiu o Vaete, fez o segundo gol do Vasco. Mas ele falou sobre a liderança do argentino e sim, uma falha de gol dele faz falta. Veja. Sempre, Verratti é um jogador que faz muita falta pra gente pela liderança, por ser um jogador que domina muito a área, então ele nos dá um acervo muito grande de possibilidades ofensivas, né? Mas eu queria salientar o quanto o Ryan fez o gol hoje, o David fez o gol, está jogando muito bem em alguns jogos, né? Contra o Fluminense ele foi muito bem, Adson é um jogador muito regular, então é importante pontuar o quanto esses jogadores também fazem a diferença, né? O Ryan fez um grande jogo, sentiu um pouquinho o ritmo ali no segundo tempo, né? Mas era normal, a gente já previa isso também. E a gente tem outros jogadores com potencial, né? Então, eu sempre falo... É isso, galera! Até o nosso hora do almoço que vamos completar aí, né? Fizemos toda a entrevista coletiva desse Desperta para não ficar muito longa para vocês e, né, vamos depois para o segundo tempo da coletiva lá e Criciúma. Até mais.